Olá, irmãos! Dando continuidade aos nossos estudos em Atos, hoje nós vamos ler sobre o apedrejamento de Paulo, que está lá no capítulo 14, dos versículos 19 em diante. E lá está escrito assim: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, meus irmãos, nós vemos aqui primeiramente a inconstância desse mundo, como as pessoas deste mundo têm um ânimo dobre, têm um coração não fixo em alguma coisa, mas elas vão levadas por qualquer vento de doutrina. Nós vemos que inicialmente eles creram que Paulo e Barnabé eram deuses, que Paulo era o próprio Mercúrio. Então chegaram os judeus, instigaram a multidão, e o que aconteceu com Paulo foi condenado à morte. A ele coube a sentença de morte, essa sentença foi executada. Paulo foi apedrejado e dado como morto, arrastado para fora da cidade. Porém Deus o livrou. Nós sabemos aqui, nós lemos que depois que os discípulos o rodearam, os discípulos que não puderam fazer nada quanto ao apedrejamento de Paulo, eles não puderam pular na frente e impedir aquele apedrejamento certamente, mas estavam com o coração na mão, estavam aflitos pela vida de Paulo, e estavam lá com Paulo depois que ele foi arrastado para fora da cidade, o cercaram. Nós vemos como Deus o livrou daquela sentença de morte, uma sentença que certamente, se não fosse por Deus, Paulo estaria morto, mas ele foi livre, foi liberto dessa sentença de morte, tanto que é incrível como ele se recuperou, como ele já se levantou, entrou na cidade, e no dia seguinte ele saiu, partiu para outra cidade, partiu para Derbe, e foi com Barnabé evangelizar aquela cidade também. Então nós vemos a inconstância desse mundo e o livramento de Deus aqui na vida de Paulo. Esse servo do Senhor que passou então as igrejas fortalecendo a alma dos discípulos, exortando eles a permanecerem firmes na fé. Então nós vemos aqui também que evangelizar não é simplesmente levar a palavra e ir embora e deixar aquela pessoa com a semente inicial, mas é cuidar daquelas pessoas, cuidar para que a igreja possa crescer firme, fiel à palavra de Deus, para que possa ter pastores, mestres ensinando naquela igreja, fazendo com que a palavra de Deus, a graça de Deus cresça na vida de cada um. Então ele passou fortalecendo aquelas igrejas, a alma dos discípulos, ele retornou às cidades que ele passou, fortalecendo cada uma delas e mostrando que era através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. Então aqui também já descartamos de cara todas essas teologias que nos prometem a vida maravilhosa aqui neste mundo, quando sabemos que a nossa promessa, o que nós esperamos não é aqui nesta terra, por mais que Deus possa conceder bênçãos maravilhosas para os seus servos aqui nesta terra, o nosso bem maior está na eternidade, está na vida com Deus, na vida com Jesus Cristo pela eternidade. Então nós não esperamos aqui uma vida perfeita, muito pelo contrário. Jesus Cristo nos falou que passaríamos por tribulações, por aflições, porém Deus estará sempre conosco. É assim como foi como na vida de José, lá no patriarca, Deus estava com ele durante todos os seus anos de aflição, como foi com Paulo, como foi com todos os seus servos, como é conosco. Então nós passaremos por tribulações e nos importa passar por tribulações para então entrar no reino de Deus. Ele passa então por essas igrejas, promovendo então a organização, a eleição de presbíteros, para que a igreja possa estar organizada e crescer de forma saudável. Então aqui nós vemos também a importância de uma igreja organizada, que tenha pastores, mestres, presbíteros para cuidar, para que todos possamos crescer de forma organizada e fiel à palavra de Deus, de forma que agrade a Deus. Então é necessário que as igrejas sejam organizadas, diferente de muitas
pessoas e desigrejados que vemos por aí que falam contra a organização dessa igreja, mas nós somos Deus, vemos Paulo e Deus por trás de Paulo, mostrando que nos importa também que essas igrejas sejam organizadas e tenham pastores, mestres, que os dons possam ser feitos, empregados no crescimento da igreja de uma forma sadia. Para isso é necessário então presbíteros que foram eleitos e foram encomendados ao Senhor em quem haviam crido, depois de orar com jejuns. Então isso aqui é algo extremamente sério na vida da igreja. Então sempre que há eleições de presbíteros, sempre que uma igreja é organizada, isso tudo aqui tem que ser tratado de maneira muito séria, que é essencial para o crescimento sadio da igreja. Então eles voltaram para Antioquia, voltaram para onde eles foram recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido, encerrando então essa viagem de Paulo, a primeira viagem missionária de Paulo, onde é importante a gente ver como Lucas relata aqui que as obras que foram feitas por Deus. Não foi Paulo e Barnabé quem teve sucesso na sua missão, mas eles foram recomendados à graça de Deus, a obra foi de Deus, usando como instrumento Paulo e Barnabé. Toda a glória é devida do sucesso dessa missão, dessa primeira viagem missionária, de todas as pessoas que foram convertidas, é por Deus. Foi Deus quem converteu, foi Deus quem abençoou Paulo e Barnabé para que eles tivessem sucesso em toda essa missão. Então eles prestaram contas à igreja que os enviou sobre tudo que eles fizeram, sobre como Deus os abençoou nessa missão. E por fim eles mostram que, finalmente, deixa bem claro de que aos gentios foi aberta a porta do Evangelho, mostrando, comprovando tudo que Deus já vinha mostrando à sua igreja, por visões, por acontecimentos, de que o Evangelho também agora está aberto aos gentios, que os gentios creram, não porque Paulo e Barnabé foram bons em convencê-los, mas porque Deus abriu a porta para eles, porque Deus enviou o Espírito para os gentios. Então, aos gentios também cabe parte nesse reino de Deus. Então, que possamos nos gloriar nisso, possamos ver Paulo como exemplo, Paulo que dedicou a sua vida para o Evangelho de Cristo, para levar o nome, engrandecer o nome de Deus, que possamos também, em meio a todas as tribulações, que venha até nós, seja por meio de pessoas de fato perseguindo, atentando contra a nossa vida, como qualquer outro tipo de tribulação, que possamos estar fiéis, confiando em Deus, o mesmo Deus que livrou Paulo, o mesmo Deus que livrou José, o mesmo Deus que livrou os seus servos, também é o Deus que está conosco, o mesmo Deus que estava com eles, está conosco. Por mais que tomem a nossa vida, por mais que possam fazer várias coisas contra o nosso corpo, nós sabemos que a nossa alma está nas mãos de Deus, e das mãos de Deus ninguém pode tirá-la, ninguém pode nos tirar das mãos de Deus. Que possamos, então, com toda ousadia, viver como Paulo viveu, com a ousadia de Paulo, pregar o Evangelho, promover o engrandecimento do nome de Deus e reconhecer que toda a glória é devida somente a Deus. Amém?